A questão quando a gente olha para a América do Sul, principalmente, é por que o Brasil não se dividiu que nem o restante. Virou um monte de paizinho. A resposta é para manter escravo e terra. Mas nos outros países não tinha essa... Tinha menos que Quando eles começaram o movimento de independência nos outros vice-reinos, uma das principais pautas da independência era o fim da escravidão. Ah, já era? Já. O Brasil é o último país a parar com isso, né? Das Américas. Do Ocidente, o Brasil foi o último país do mundo, da cultura ocidental. Então, assim, ó, a primeira independência na América foi dos Estados Unidos em 1776. O segundo é uma das principais revoluções da história do mundo, que foi o Haiti. E eles tinham a questão do haitianismo, né? Eles tinham medo, a elite tinha medo que os escravizados se libertassem. A população haitiana era majoritariamente composta por escravizados. E os caras disseram, o quê? Eu que tô levando chicotada? Não. Pegaram o chicote dos brancos e chicotearam os brancos. No Haiti conseguiram fazer isso, né? Isso é muito importante destacar, que eu acho que a gente tem esse papel, inclusive, como professores de história, né? De passar isso, que... Às vezes a gente vê por aí, sabe? Não é indireto para ninguém, tá? A gente vê, sabe? Rola, às vezes, no próprio material de escola e tal, que o escravizado aceitava a condição, que de forma pacífica. E não, sabe? É vendido a gente que o índio não conseguia, o indígena, e aí Imagina só você numa situação de escravizado. Você não quer aquilo, sabe? Todos eles E assim, nós quatro aqui, a gente não sabe, a gente não consegue entender. A gente não tem ideia do sofrimento que é isso. Do que é o sofrimento e dos que vieram depois, durante a República, né? Todo o processo que vive no Brasil hoje sobre racismo e tal. Isso é um processo que foi sendo construído, né? Então a gente não tem essa dimensão, né? Não, a gente não... Nós quatro aqui... Eu acho que até hoje, nos livros didáticos, ainda existe muito silenciamento. Ainda existe muita gente não querendo discutir essas feridas, porque são feridas, não é um papo gostoso de conversar, não é legal, mas é necessário, sabe? A gente tem uma dívida histórica com o povo indígena e com o povo negro que está muito longe de ser paga, sabe? Mas muito longe. A gente tem hoje nome de rua, né? Dos povos originários. É o máximo que a gente sabe, né? No máximo a gente escuta um indígena aqui e outro ali, então a gente está num começo de um processo de escutar esses povos que são diversos. É muito desafiador, mas acho que a gente está começando a tentar fazer essa faxina na história. Hoje a gente já começa a falar um pouco mais de Confederação dos Tamoios, resistência indígena contra os portugueses. A gente começa a falar um pouco mais de Conjuração Baiana, né? Onde muitos dos seus líderes eram protagonismo, eram homens negros, o protagonismo é deles. Para a independência acontecer, a maioria dos soldados brasileiros eram não brancos, digamos assim, né? Um povo extremamente diverso, mas de forma geral não brancos. Então havia o medo dentre as elites brasileiras de que aconteceu no Haiti pudesse acontecer aqui. Meu Deus, e se esses caras começarem a se organizar e atacar a gente? Sabe? Em quantidade são muito maiores. Havia isso. Em outros países da América, a escravidão, o fim dela já era uma pauta importante. Em todos esses lugares isso já era uma pauta. Aqui foi diferente. Quando Dom Pedro I, ele percebe o movimento de independência começando a surgir como figura de liderança, isso também é percebido dentro da Europa. Dom João VI, então, pede que ele retorne. Esse cara, meu filho, ele vai acabar incomodando, atrapalhando nossos planos. E há toda aquela história de, Pedro, volta pra cá, deixa as coisas aí como estão, a gente vai deixar um governador, vem. Mas ele, vou ou não vou? Sabe? O povo aqui tá conversando, não vai? Ele tinha conselheiros aqui. Então, um dos principais deles, que é o José Bonifácio, disse, cara, tu vai ser a nossa liderança brasileira, tu pode entrar para a história do Brasil como o nosso grande libertador. E no dia 30 de janeiro, é 30 de janeiro o dia do Fico, né? 9 de janeiro, perdão, errei aqui. No dia 9 de janeiro é quando ele de fato decide que não, ficarei. Trazem para ele um documento com não sei quantas assinaturas e tudo. A esposa dele ajudou muito, a Leopoldina trocava cartas com latifundiários. E os latifundiários falavam, eu entro nessa treta, eu entro. Tô contigo, assim? Porque eu vou ficar melhor do que eu tô agora, porque agora eu não vou ter que pagar imposto para um outro cara de outro lugar, vão ter que pagar imposto para mim, isso sim. A Leopoldina é uma mulher sensacional. Ela era filha do imperador austríaco, ela foi um casamento por procuração com Dom Pedro, ela não conhecia ele pessoalmente. Quando chegou, ela se encantou por ele. Ele era um cara muito bonito, ele era um cara assim, muito conversador, carismático. Ela era cunhada do Napoleão, é cunhada? Não, a irmã dela era casada com o Napoleão. A irmã dela. Ela era cunhada, então é isso mesmo? Esconde família. Quando é a irmã... Quando essas coisas aí eu digo... Mas você sabe que isso é engraçado, porque o Dom Pedro ele também gostava desse negócio, dessa proximidade. Porque Napoleão era bispo, apesar de tudo, né? Mas enfim. É verdade. Diferente da família dela, né? A avó da menina dizia, agora, meu neto é o diabo.
A família já não era tão afeiçoada a isso. Mas ela vinha de uma família de muita classe, ela era muito erudita. Muita literatura, interessada em botânica, gostava da ciência. Enquanto Dom Pedro I era um cara, vamos sair a cavalo. Ela, com classe, andando. Dom Pedro I já saía da chicotada do cavalo, saía andando e gostava de nadar pelado pelo mar. Ela já era uma mulher de classe. Contudo, nos primeiros anos de casamento eles foram felizes, ela era uma mulher muito sensacional e ela apoiou politicamente muito o marido. E ela foi grande articuladora, inclusive, da independência do Brasil. Ao lado de José Bonifácio, foi a principal conselheira dele. E ela segurou, tu vai ficar aqui, tu vais, seu libertador, tu vais entrar pra história, tu tá maluco? Vai ficar. Dom Pedro fica, e aí sim começa uma escalada maior de expulsão de portugueses do Brasil e de movimentos de resistência de populações humildes que vão, enfim, lutar contra os apoiadores da coroa portuguesa. Um dos principais acontece no Piauí, que é a Batalha do Genipapo. Tropas portuguesas estavam estacionadas na região e populares, cara, com instrumentos rudimentares, facão, foice, eles impedem a passagem de tropas que iriam se reunir com outras para se fortalecer. E isso, não que seja a batalha que salvou a República, mas ela foi muito importante para enfraquecer o poderio português. Muito importante. O que a Bahia teve de importância para a independência é gigante, tanto que comemora-se separada a independência do Brasil e a independência da Bahia. Isso é confuso, tá? Porque assim, a declaração de independência ela é de 7 de setembro. Só que desde fevereiro já tinha batalha. Então isso é confuso pra galera. O Brasil viveu uma guerra de independência. A guerra de independência veio antes da declaração.